Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a nossa terceira aula da componente curricular Ciência do Solo, do curso Técnico Agropecuária do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa terceira aula, vamos falar sobre conceituar solos, fazer uma introdução aos fatores de formação do solo. Os fatores de formação do solo são 5: material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Então, vamos introduzir os fatores de formação do solo e começar a falar sobre um dos fatores de formação do solo, que é o material de origem. O material de origem, o material inicial, primordial de formação do solo, são as rochas. Então, vamos dar o conceito de rochas, o conceito de minerais e vamos exemplificar os minerais que compõem as rochas. Então, o que vem a ser o solo? Então, aqui é um exemplo de solo. Então, solo, para nós, profissionais das ciências agrárias, não é somente essa superfície aqui onde nós andamos e pisamos. O solo é um corpo tridimensional, né? Então, o solo é toda essa camada inconsolidada que recobre as rochas, né? Essa camada inconsolidada que recobre as rochas é formada muitas vezes de outras camadas, que são denominadas horizontes. Cada um desses horizontes se diferenciam pelas suas propriedades físicas, químicas e biológicas. E esse solo é onde as plantas fixam suas raízes, absorvem água e nutrientes, estabelecem relações complexas com os constituintes vivos e não vivos existentes aqui no solo, né? Então, isso que vem a ser o solo para nós. Então, daqui para frente, toda vez que nós estivermos falando de solo, nós estamos falando desse corpo tridimensional. Então, dentro das ciências agrárias, quando está se falando de solo, nós estamos falando disso aqui. Obviamente, às vezes o solo ele tem uma conceituação diferente para cada um dos profissionais que trabalham com o solo, né? Então, o engenheiro civil trabalha com o solo, porém o solo tem outros propósitos para o engenheiro civil. A mesma coisa o geólogo, e assim outros profissionais trabalham com o solo, porém o único profissional que trabalha com o solo com o ponto de vista da produção agrícola, da produção agropecuária, produzir alimentos, fibras, energia, são os profissionais das ciências agrárias. Então, para nós, solos é isso que nós acabamos de conceituar, né? Só para a gente consolidar esse conceito, vamos repetir aqui. Então, para os profissionais das ciências agrárias, solo é a superfície inconsolidada que recobre as rochas e serve como meio natural para o crescimento das plantas terrestres. É constituído de camadas, as camadas são denominadas horizontes, que se diferenciam entre si pela natureza física, química, mineralógica e biológica, né? Então, o solo ele apresenta essas camadas, né? Essas camadas são denominadas horizontes. Então, existem diferentes horizontes no solo. Então, cada uma dessas camadas de acordo justamente com os fatores de formação do solo, essas camadas podem variar, né? Então, o solo é toda essa camada inconsolidada que recobre as rochas, né? Então, o solo, né? Qual a profundidade do solo? Como é que se mede a profundidade do solo? O solo é medido desde a superfície até onde nós encontramos as rochas, né? Então, a profundidade do solo vai aqui dessa superfície até aqui. Aqui embaixo já são rochas. Então, o solo é tudo que está acima dessas rochas aqui. Então, os fatores de formação do solo. Então, é importante saber o seguinte: por que os solos são diferentes? Então, os solos eles são diferentes, né? Você tem solos mais rasos, solos mais profundos, tem solos que têm uma grande quantidade de rochas, pedaços de rochas, fragmentos de rochas, tem solo que não tem rocha, ele é formado principalmente de areia, silt e argila, tem solos vermelhos, solos amarelos, solos esbranquiçados, solos escuros. Por que os solos são diferentes? Então, os solos são diferentes porque porque existe 5 fatores que determinam características diferenciadas no solo. Quais são esses 5 fatores? Material de origem, relevo, clima, tempo e organismos vivos, né? Então, os solos, por que os solos são diferentes? Porque eles são formados a partir de diferentes materiais de origem. Os solos podem ser formados a partir de diferentes tipos de rocha. As condições climáticas no qual essa rocha se transforma também é diferente. Então, as rochas estão submetidas a ações intempéricas diferenciadas, ação de temperatura e umidade diferenciada. Essas rochas, elas esse ambiente que se transforma, que é a rocha, eles podem ter maior ou menor quantidade de organismos atuando nesse ambiente, e isso, obviamente, depende das questões climáticas, né?
As condições de relevo em que o solo se forma também interferem na formação do solo. Então, os solos são diferentes porque se formam em relevos diferentes. Alguns solos se formam em relevo muito plano, e outros solos formam em relevo muito inclinado. Outros solos formam em relevos intermediários. E aí, esse relevo vai interferir na formação do solo. E a rocha que está exposta, para que ela se transforme em solo, é necessário um determinado tempo para que ocorram essas transformações, promovidas, sobretudo, pela temperatura, pela umidade e pela ação dos organismos vivos. Então, o tempo também é um elemento importante na formação do solo. Antes de iniciar a falar do solo propriamente dito, os fatores de formação, é importante que nós entendamos desde já como o solo é constituído, quais são os constituintes do solo. Entendendo quais são os constituintes do solo, você entende os objetivos de estudar os fatores de formação. Então, o objetivo da gente estudar os fatores de formação do solo e o solo propriamente dito aqui não é simplesmente para fazer avaliação, para a gente entender o comportamento do solo a partir dos seus constituintes e para que nós possamos manejar esse solo de tal forma que nós possamos ter o melhor proveito do ponto de vista da produção agrícola. Então, os solos ele é formado de ar. Então, o solo tem uma fase gasosa. Então, os solos são formados de gases, né? E os espaços vazios do solo são ocupados por ar e água. Então, no solo, você tem espaços vazios que é ocupado por ar. São os gases presentes no solo. Dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio e outros gases compõem o solo. O solo é formado de partículas sólidas, né? Partículas sólidas. Quais são as partículas sólidas que formam o solo? Nós vamos ter as partículas minerais e as partículas orgânicas. O que são partículas minerais que formam o solo? Então, quando você pega o solo, segura o solo, você está segurando constituintes sólidos do solo. Parte desses constituintes sólidos são partículas minerais. Exemplo de partículas minerais presentes no solo: matacões, calhaus e cascalhos. O que são matacões, calhaus e cascalhos? São pedaços de rochas, fragmentos de rochas, são pedaços de pedra, fragmentos de pedra, né, que têm tamanhos grandes, né, e fazem parte dos constituintes sólidos do solo. Por que eles são chamados constituintes minerais? Porque são formados a partir da transformação dos minerais das rochas. As rochas são formadas por um conjunto de minerais. Outros constituintes minerais do solo são a areia, o silt e a argila. A areia, silt e argila são constituintes de origem mineral de menor tamanho. Vamos falar mais à frente sobre isso, né? E areia, silt e argila são constituintes de origem mineral porque são formados a partir dos minerais das rochas. Faz parte também dos constituintes sólidos do solo a matéria orgânica, as partículas orgânicas. O que é a matéria orgânica? Matéria orgânica são os constituintes que estão presentes no solo, que são resultados da transformação de constituintes orgânicos que se depositam no solo. Matéria orgânica grosseira, como é o caso, por exemplo, de folhas, galhos, insetos que caem no solo e morrem, né? Então, a matéria orgânica pode estar presente no solo em diferentes estágios de decomposição, ou substâncias, por exemplo, as plantas eliminam substâncias orgânicas de suas raízes, que vai fazer parte também da matéria orgânica do solo. Essa matéria orgânica mais grosseira, galhos, folhas, insetos, caem no solo, entram no processo de decomposição, transforma-se em humus. O que é humus? O humus é a matéria orgânica em estágio avançado de decomposição. Esse humus vai fazer parte, ele faz parte das partículas sólidas do solo, que são partículas orgânicas, né? E aqui a gente começa a diferenciar partícula mineral e partícula orgânica. As partículas minerais são provenientes da transformação dos minerais das rochas. E as partículas orgânicas é formada a partir da matéria orgânica que se deposita no solo. Os organismos vivos que se depositam no solo e se decompõem vão ficar em diferentes estágios de decomposição. Outros componentes importantes do solo são os organismos vivos. Então, no solo você tem macro-organismos, meso-organismos e micro-organismos, né? Ou, em algumas literaturas, macrofauna, mesofauna, microfauna e os micro-organismos do solo. Então, está presente no solo
as raízes das plantas, né? Está presente no solo besouros, cupins, formigas, tatuzinhos de jardim, centopeias, tudo isso faz parte dos organismos vivos do solo, assim como bactérias, fungos e actinobactérias, que são micro-organismos que fazem parte do solo, que tem um papel importante na dinâmica do solo. O solo também ele tem água, e essa água do solo ela não é água pura, essa água está misturada com sais minerais que estão presentes no solo. Água e sais minerais formam o que é chamado de solução do solo, né? Esses sais minerais presentes no solo, eles podem ser, por exemplo, nós temos aqui, ó, então, diferentes elementos químicos estão presentes no solo, e esses elementos aqui eles estão presentes muitas vezes na forma de cátions e ânions, estão no solo na forma de íons. Cátions são elementos químicos carregados positivamente. Ânions são elementos químicos carregados negativamente. Então, o nitrogênio pode estar presente no solo na forma de nitrato e amônio. O fósforo pode estar presente no solo na forma de fosfato, H2PO4- e HPO4-2-. Nós temos aqui potássio, cálcio e magnésio fazendo parte da solução do solo. Estão aqui na forma de cátions, íons carregados positivamente. Nós temos no solo enxofre. O enxofre na solução do solo pode estar na forma de sulfato, SO4-2-. Nós temos presente na solução do solo ferro, cobre, zinco, manganês na forma de cátions. Nós temos no solo a presença de molibdênio. Molibdênio no solo está na forma de molibdato, MoO4-2-. Nós temos presente aqui no solo também o cloro na forma de cloreto. Temos presente no solo, na solução do solo, o boro na forma de H3BO3. Tem presente também no solo íons H+, e íons Al3-. Al é o símbolo do alumínio. Desses constituintes, eu faço questão de mostrar esses constituintes do solo logo aqui nas primeiras aulas. Por quê? Porque nós vamos falar sobre esses elementos aqui durante todo o curso aqui de ciência do solo. Por quê? Porque boa parte desses cátions e ânions presentes na solução do solo são elementos químicos essenciais para as plantas, né? Alguns desses elementos são utilizados em grande quantidade pela planta, são macronutrientes. Outros são utilizados pela planta em pequenas quantidades, são denominados micronutrientes. Exemplo de macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Então, todos esses aqui são macronutrientes. Outros elementos químicos encontrados em grande quantidade na planta são carbono, hidrogênio e oxigênio, que a planta obtém a partir do CO2 da atmosfera e a partir da água, né? E a partir da água, o oxigênio, o oxigênio também está presente na planta. A planta obtém oxigênio, além do processo de respiração, por meio da absorção de água pelas suas raízes, né? Micronutrientes que estão presentes no solo: ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro são micronutrientes que estão presentes no solo. São denominados micronutrientes porque a planta absorve esses nutrientes em menor quantidade. Porém, esses elementos são essenciais para o crescimento da planta. Apesar da planta utilizá-los em pequenas quantidades, a sua ausência vai impedir que a planta complete o seu ciclo. Ou seja, a sua ausência vai impedir que a planta produza caules, folhas, frutos e sementes, né? Está presente também aqui na solução do solo, íons H+, e íons Al3-. Esses íons H+, e Al3- em excesso estão presentes, esses íons H+, e Al3+, estão presentes no solo e, em excesso, eles são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Os íons H+, é responsável pela acidez. Muitos micro-organismos não crescem e se desenvolvem em ambientes muito ácidos. Em ambientes muito ácidos, a planta tem dificuldade de absorver alguns nutrientes. E o alumínio ele está relacionado à acidez, vamos ver isso mais à frente, né? Em ambientes que tem muito H+, geralmente tem muito alumínio. Onde tem muito alumínio, às vezes também tem muito H+. E o alumínio é um elemento tóxico às plantas, ele impede a multiplicação de células das raízes. Se as células das raízes não crescem, a raiz da planta não cresce, né? Se você não tem multiplicação de raízes, se você não tem multiplicação de células, você não tem crescimento radicular. E aí a planta vai ter dificuldade de
absorver nutrientes. Então, ela fica uma planta raquítica em ambientes que tem muito alumínio. Então, faço questão de colocar esses elementos aqui porque a planta, né, por vários motivos. Um dos motivos, primeiro, para mostrar para vocês que a planta ela absorve do solo para crescer e se desenvolver, ela utiliza o CO2 da atmosfera, absorve água do solo. A partir do processo de fotossíntese, ela tem energia para produzir substâncias complexas. E a planta produz substâncias complexas a partir dessas substâncias simples aqui, né? Então, ela é um organismo tipicamente autotrófico. Ela consegue produzir substâncias complexas a partir de substâncias simples, como esses cátions e ânions que nós acabamos de mostrar aqui, né? E aí é importante falar que a planta absorve nitrogênio não na forma de nitrogênio puro, mas na forma de nitrato. A planta absorve nitrogênio na forma de amônio. A planta absorve fósforo na forma de ânions fosfatos. A planta absorve potássio, cálcio, magnésio na forma de cátions. A planta precisa de enxofre na forma de sulfato. A planta absorve ferro, cobre, zinco, manganês na forma de cátions. A planta precisa de molibdênio e esse molibdênio é absorvido na forma de molibdato. A planta precisa de cloro e absorve esse cloro na forma de cloreto. A planta precisa de boro e absorve esse boro na forma não molecular ou na forma molecular. H+ e Al3+ estão presentes na solução do solo e, em excesso, são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento da planta. Outro aspecto importante para que a gente fale desses sais minerais presentes no solo, de onde vêm esses sais minerais que estão presentes no solo? Esses sais minerais vêm do processo de transformação das partículas minerais. Essas partículas minerais são provenientes das rochas, né? Então, boa parte desses nutrientes que estão presentes no solo, os elementos químicos que estão dissolvidos na solução do solo, eles são provenientes das partículas minerais, da transformação dos minerais das rochas, né? A maioria deles, com exceção aqui do nitrogênio, né? O nitrogênio presente no solo, obviamente, a gente está falando desses nutrientes no processo inicial de transformação das rochas. Obviamente, a matéria orgânica das plantas, ela se deposita no solo, se decompõe e libera esses nutrientes. Mas de onde que veio os nutrientes da planta? Veio do solo, né? E qual é a fonte inicial, a fonte primária desses nutrientes aqui? A fonte primária desses nutrientes foram as rochas, né? A partir do momento que as plantas começaram a absorver esses nutrientes, eles entraram nos ciclos biogeoquímicos, né? Outro aspecto importante é o seguinte: as rochas, de uma maneira geral, não têm nitrogênio. Então, da onde que vem esse nitrogênio que estão presentes no solo? Então, o nitrogênio que está presente no solo vem do processo de captura do nitrogênio da atmosfera por alguns micro-organismos que estão presentes no solo. Então, aqui a gente está adiantando alguns temas que nós vamos tratar mais adiante, mas é importante que vocês já venham se familiarizando com esses constituintes do solo, porque esse é o objeto da ciência do solo. Estudar a interação desses constituintes. Outro propósito também é para que vocês entendam por que nós vamos estudar minerais, por que nós vamos estudar as rochas. Porque justamente as rochas e minerais, ao se transformarem, vão dar origem ao solo. Então, e outro aspecto importante ao estudar esse tema é que é o seguinte: esses constituintes minerais eles estão misturados no solo. A areia, silt e argila está misturada com matéria orgânica, que está misturada com a solução do solo, que está misturada com os organismos vivos presentes no solo. E isso nos mostra que o solo é um sistema complexo. Então, ele pode ser considerado um ecossistema, um sistema onde você tem interação entre organismos vivos e não vivos, e muitas vezes o solo, e por isso mesmo muitos falam, né, que o solo é um sistema vivo, né? Justamente porque as plantas é um organismo vivo. Os organismos vivos que estão presentes no solo, obviamente, eles estão vivos, né, e interagem entre eles. E aí, portanto, o solo é um sistema complexo e o objetivo da ciência do solo é justamente nós começarmos a entender esse sistema complexo para que nós possamos manejá-lo adequadamente. E esse solo é formado a partir dos 5 fatores de formação. Nós vamos ter maior ou menor concentração de nutrientes no solo, dependendo do tipo de material de origem, né? As condições climáticas vão favorecer uma maior ou menor presença de organismos vivos no solo e assim por diante, né? Então, nós não podemos perder de vista que estamos falando aqui dos fatores de formação do solo interferindo
na sua constituição. E aí agora a gente vai nos deter especificamente a respeito desses fatores de formação do solo. Então, todos os solos existentes na paisagem refletem a sua história, desde o primeiro instante de sua gênese até o presente. Desde o primeiro instante de sua gênese até o presente, fenômenos físicos, químicos diferenciados, né? Podemos falar fenômenos físicos, químicos e biológicos diferenciados, ocorreram no material que lhes deu origem, né? Então, o solo, né, é resultado de todos esses processos, né? Então, o solo existente na paisagem, então, quando se fala o solo existente na paisagem, o solo no ambiente, né? Então, o solo no ambiente é um reflexo da sua história, né? O solo no ambiente é um reflexo da sua história. E nesse próximo, né, a história do solo é contada a partir dos fatores de formação do solo, a partir do tipo de rocha que formou o solo, da ação dos organismos vivos que esteve presente naquela rocha, transformando aquela rocha. Essa intensidade de transformação da rocha vai depender também do clima, da temperatura, da umidade, né, que são elementos do clima, o tempo em que essa rocha está exposta e do relevo onde essa rocha está exposta. Então, o tempo inicial de formação do solo é quando a rocha começa a se transformar pela ação das intempéries, né? O fator de formação do solo pode ser definido como agentes, forças, condições ou combinações entre elas que influenciam ou podem influenciar sobre o material de origem, né? Então, todos esses aqui são os fatores de formação do solo. Então, um conjunto de forças, né? Condições, então temperatura, umidade, ação dos organismos vivos ou ação combinada desses fatores, né, interferindo na transformação do material de origem, são chamados fatores de formação do solo. Então, quais são os fatores de formação do solo? Ou seja, quais são as agentes, as forças, as condições que propiciam a formação dos diferentes tipos de solo? Então, já respondemos. Então, todo solo resulta da ação combinada e, às vezes, concomitante, ao mesmo tempo, de vários fatores: material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Então, esses são 5 fatores de formação do solo. Então, os solos são diferentes porque esses fatores estão presentes no processo de formação do solo, que é justamente esse que nós apresentamos aí desde o primeiro momento, né? Então, os fatores de formação do solo: material de origem, clima, relevo, organismos vivos e tempo. Se alguém perguntar para você por que os solos são diferentes, porque eles podem ser formados a partir de diferentes materiais de origem, eles são formados em condições climáticas diferentes, portanto, a ação dos organismos vivos, que depende do clima, também vai ser diferenciado. Os solos são diferentes porque as condições de relevo são diferentes e também porque o material de origem está exposto à ação das intempéries por um tempo maior ou menor. O que é um solo jovem, o que é um solo velho ou maduro? E aí, esses são alguns conceitos importantes que nós vamos falar agora há pouco. E também o que é um solo raso, o que é um solo profundo, né? Então, o que é um solo jovem? Então, vamos. E aí, o conceito de solo jovem, solo velho, é diferente do conceito que o agricultor tem, né? Então, o que é um solo jovem? Solo jovem é aquele solo onde a rocha de origem começou a se transformar, começou a se modificar. Portanto, o solo jovem ele guarda muitas características das rochas que lhe deram origem. Se as rochas são ricas em um determinado nutriente, o solo jovem, formado daquela rocha, vai ser rico naquele nutriente, né? Vai ser rico naquele nutriente. Então, solo jovem é sinônimo de solo raso, né? Solo jovem é sinônimo de solo raso. E aí, o que é um solo raso? Solo raso é aquele solo que da superfície até encontrar a rocha, nós temos uma pequena profundidade, né? Uma pequena profundidade, 1 metro, 2 metros, né? De profundidade é um solo raso. À medida que o tempo vai passando, esse solo começa a sofrer transformações, né? Transformações devido à ação da temperatura, da umidade, da ação dos organismos vivos. Aí o material de origem começa a se transformar e se modificar, e esse solo vai se aprofundando. E aí, quanto o tempo vai passando, esse solo já é um solo profundo, já sofreu transformações muito intensas. Então, esse solo que sofreu transformações muito intensas é chamado de solo velho, de solo antigo, que é diferente do conceito que o agricultor tem de solo velho e solo antigo. Então, quando você estiver
quando você estiver conversando com um profissional das ciências agrárias e ele estiver falando sobre solo jovem e solo velho, está relacionada ao tempo que o material de origem está exposto e sofrendo transformações, né? E solo raso é aquele solo pouco profundo. Solo raso é aquele solo em que da superfície até a rocha nós temos uma pequena profundidade, né? E solo profundo é aquele solo de grande profundidade, é aquele solo onde da superfície até chegar ao material de origem você tem uma grande camada. Então, e aí a gente conceitua solo jovem, solo antigo, e quando nós estivermos falando de intemperismo, nós vamos voltar a falar sobre isso aqui, mas é importante a gente já ir se familiarizando com esses termos, né? Então, aqui nós temos um exemplo de solo jovem, né? Então, solo onde a rocha de origem está próxima à superfície, né? Esse solo guarda muitas características dos minerais que formou esse solo, né? Então, se essa rocha aqui for rica em cálcio, provavelmente esse solo vai ser rico em cálcio, porque ele está ainda em formação. Então, o solo jovem guarda muitas características da rocha que lhe deu origem. Aqui nós temos também um solo jovem, né? Um solo jovem, e a gente percebe aqui na superfície pedaços de rocha, fragmentos de rocha, aqui, ó, de pedras. Essas pedras que são chamadas matacões, calhaus e cascalhos, né? Então, esse solo aqui é um solo jovem. A rocha ainda está se transformando, está se modificando. A rocha está aqui, ó. E aí, então, da superfície até a rocha, então nós temos aqui um solo raso. Aqui nós já temos um solo já bastante profundo, um solo já bastante intemperizado, um solo bastante sofreu um processo de transformação mais intenso, é um solo mais velho, né? Esse aqui é um exemplo de solo jovem. Aqui é um solo velho. E aqui nesse outro slide, nós percebemos que o solo aqui, ó, nós temos esse barranco aqui, praticamente não observamos nenhuma rocha nesse barranco, portanto, é um solo bastante profundo, um solo bastante transformado, e isso aqui é um exemplo típico de solo velho, né? Solo que sofreu transformações muito intensas. Mediante a ação dos fatores de formação, a rocha se altera e origina um meio que será mais diferenciado dela à medida que os fatores atuarem com maior intensidade. Isso aqui, esse texto é importante a gente discuti-lo, né? Olha só, mediante a ação dos fatores de formação, a rocha se altera e podendo originar um meio que será mais diferenciado dela. Então, o solo vai ser mais diferente do material de origem à medida que as transformações de natureza física, química e biológica sejam mais intensas. Se as transformações do material de origem for pouco intensa, ele guarda muitas características da rocha que lhe deu origem. Se as transformações forem muito intensas, à medida que o tempo vai passando, o solo vai se formando e ele se torna cada vez mais diferente da rocha que lhe deu origem. Portanto, um solo jovem terá maior relação com a rocha que o originou se comparado com um solo maduro ou um solo velho. O solo, portanto, ele é formado de um sistema que tem 3 fases, né? Então, o solo ele é formado de constituinte sólido, constituinte líquido e constituinte gasoso, né? Dentre os constituintes sólidos, aqui nós temos os constituintes minerais e os constituintes orgânicos. Normalmente, os organismos vivos estão dentro aqui da matéria orgânica, dentro da matéria orgânica. Um solo em condições naturais ou um solo em condições ideais, 50% é formado de constituintes sólidos e 50% ocupados por ar e água, né? Espaço poroso ocupado por ar e água. O solo ele se caracteriza pelas suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Isso aqui também é muito importante nós falarmos sobre isso aqui. Então, o solo, muitas vezes, os estudantes perguntam, esse solo é bom? Então, quando ele pergunta, muitas vezes, se o solo é bom, ele quer saber se o solo é fértil. Mas a fertilidade é apenas um dos aspectos das propriedades do solo. Então, o solo com boas propriedades químicas, um solo fértil, é aquele solo que tem nutrientes químicos essenciais em disponibilidade para as plantas. Mas, além disso, o que o solo tem? O solo tem que ser poroso. O solo tem que permitir que a raiz da planta cresça em sentido vertical e horizontal. Então, um aspecto físico do solo é de extrema importância. O solo não pode estar compactado, o solo não pode estar alagado. A maioria das plantas não se adapta a um ambiente alagado. As plantas não conseguem quebrar camadas compactadas. Então, esse é um aspecto físico do solo. Então, o solo, para que ele possa
favorecer o crescimento e desenvolvimento da planta, ele tem que ter boas condições químicas, ele tem que ser um solo fértil, tem que ser um solo poroso para facilitar o crescimento e desenvolvimento das plantas, que está relacionado às condições físicas do solo. E o solo tem que ter atividade biológica, o solo tem que ter organismos vivos, macro, principalmente macro, meso e micro-organismos, né? Mas, sobretudo, a ação de micro-organismos. As bactérias, os fungos, actinobactérias presentes no solo desempenham um papel importantíssimo no processo de transformação das rochas, decomposição da matéria orgânica, portanto, liberação de nutrientes para as plantas. Os organismos vivos também interagem diretamente com as plantas por meio de relações simbióticas, onde a planta e o micro-organismo se beneficiam, e muitas vezes isso é importantíssimo para a sobrevivência das plantas. Então, o solo tem que ser visto do ponto de vista físico, químico e biológico. Por isso que é importante, o solo é um corpo complexo e durante esse semestre nós vamos entender um pouco dessa complexidade do solo. O solo, portanto, né, e aí a gente vai falar um pouco aí dos fatores de formação do solo, então nós vamos iniciar falando do primeiro fator de formação do solo, que é o material de origem, que inicialmente é as rochas, e lembrando que o solo é esse corpo tridimensional. Então, o que são as rochas? Então, as rochas são definidas como uma associação natural de minerais que se formam sob determinadas condições físico-químicas e obedecem a determinadas leis de associação, constituindo parte essencial da crosta terrestre. Então, as rochas elas se formam sob condições físico-químicas específicas, né? Dependendo do tipo de rocha, né? Dependendo do tipo de rocha. Então, as rochas elas são formadas pela associação de minerais. Então, o exemplo, o granito. O granito é uma rocha. O granito, a maioria das pessoas conhece o granito, ele apresenta uma coloração diferenciada, apresenta cores diferentes. O granito normalmente apresenta cores diferentes. Cada uma daquelas coresinhas do granito é um determinado tipo de mineral que compõe a rocha. O granito ele é formado de feldspato, quartzo e mica. Essa mica é uma biotita. Então, esses são os minerais que compõem a rocha. Então, as rochas elas são formadas pela associação de minerais. No caso, o granito ele é formado por uma associação principalmente de feldspato, quartzo e mica, que é a biotita. Então, o solo é formado por uma associação de minerais. Então, o basalto é uma rocha escura de coloração uniforme. Mesmo tendo uma coloração uniforme, o basalto é formado de vários minerais, né? Ele é formado de vários minerais. Então, aqui mais uma vez, o granito sendo mostrado e aqui mostrando os minerais que compõem o granito. Quartzo, mica preta, biotita, mica e feldspato. Pode ter também mica branca, né? Formando aqui o granito. Então, as rochas são formadas pela associação de minerais, né? As rochas são formadas pela associação de minerais. Essas rochas, os minerais das rochas se transformam e vão dar origem a sais minerais. Então, não confundir mineral com sais minerais. E existem 3 grandes grupos de rochas: rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, que vamos falar mais à frente sobre essas rochas, esses minerais que compõem as rochas. Ou vamos falar dos tipos de rocha. Nas outras aulas vamos falar sobre os tipos de rocha: rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Essas rochas podem se transformar, por exemplo, uma rocha ígnea pode dar origem a rocha sedimentar, uma rocha metamórfica pode dar origem a uma rocha ígnea, e depois iremos falar mais a respeito do ciclo dessas rochas mais à frente, né? E os minerais que constituem as rochas? O que são esses minerais? Então, os minerais que constituem as rochas, nós temos exemplo ali dos minerais: feldspato, quartzo e biotita, que compõem lá o granito. Por que esses minerais são diferentes? Então, os minerais eles são diferentes. Por quê? Porque os minerais eles são as unidades constituintes das rochas e são definidos como sólidos homogêneos naturais que apresentam arranjo atômico ordenado e composição química definida, né? Feldspato, quartzo e biotita são diferentes por quê? Porque eles têm composição química definida e a forma como os átomos se organizam são diferentes. Por isso que os minerais são diferentes. Então, o que diferencia os minerais, às vezes, visualmente, os minerais são muito semelhantes, né? É o caso do ouro
e o ouro de tolo. São minerais visivelmente muito parecidos. Mas o que diferencia o ouro do ouro de tolo? É justamente a composição química daqueles minerais e a forma como os minerais estão fazendo as suas ligações químicas. E isso que caracteriza os minerais. Por exemplo, nós temos aqui uma representação de um mineral, né, que eu desenho uma representação de um mineral, formado principalmente de sódio e cloro. Esse mineral aqui é a representação de um mineral chamado halita. Essa halita, o que caracteriza a halita? Esse mineral halita. O halita é caracterizado por ter uma composição química e um arranjo atômico ordenado. Então, qual é a composição química da halita? Ela é formada de sódio e cloro. Sódio, o símbolo do sódio é Na, o símbolo do cloro é Cl. Os átomos de sódio e cloro se distribuem na halita na proporção de 1 para 1. Então, isso também caracteriza o mineral halita. E esses minerais se ligam, esses elementos, né? O mineral halita é formado do elemento químico sódio e cloro. Esses elementos químicos, eles se juntam, se ligam na proporção de 1 para 1. Esses elementos químicos, ao se unirem, então uma quantidade extremamente grande de elementos químicos sódio e cloro se juntam, formando a estrutura cristalina desse mineral. E a estrutura cristalina desse mineral tem um formato cúbico. Então, os átomos de sódio e cloro, da halita, eles têm, além desse mineral, tem uma composição química, ele tem um arranjo atômico ordenado. Os átomos se arranjam, se organizam, formando uma estrutura no formato cúbico, né? Uma estrutura no formato cúbico. Portanto, cada espécie mineral se caracteriza por apresentar quantidades definidas e proporcionais de certos elementos químicos. É uma outra caracterização dos minerais. Alguns poucos minerais têm uma composição química muito simples, dada por átomos de um mesmo elemento químico. Então, alguns minerais eles são eles apresentam apenas um elemento químico. Por exemplo, o diamante é um mineral formado somente de átomos de carbono. O enxofre elementar pode aparecer na natureza formado apenas de átomos de enxofre. O ouro aparece na natureza a partir da combinação apenas do elemento químico ouro. O elemento químico ouro se liga a outros elementos químicos ouro, formando o mineral ouro. Qual a diferença de mineral para minério? Minério é todo mineral que é explorado economicamente. Os minerais, eles se diferenciam pela sua densidade, pela sua dureza, pela sua forma, pela sua clivagem, pela sua cor e brilho e pelo seu traço. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui de densidade, dureza, clivagem, cor e brilho, né? O importante é que vocês entendam que o solo é formado a partir da transformação das rochas, a matéria-prima para a formação do solo são as rochas, e essas rochas são formadas de minerais. E existem diferentes tipos de minerais, como, por exemplo, o talco, a gipsita, a calcita, a fluorita, a apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, berilo, turmalina, corídon, diamante. Então, são todos minerais, né? Alguns, obviamente, são raros. Diamante, muito difícil você encontrar um diamante. Outros são mais comuns. Aqui nós temos a mica branca ou malacacheta, né? É um mineral que compõe as rochas. As crianças vão brincar na areia e aí a pele dela fica cheia de areia. Nessa areia nós temos os grãos de quartzo e temos alguns materiais brilhantes ali na areia, né? Parece purpurina. Aquele material é justamente essa mica branca, muscovita ou malacacheta. Aqui, ó, a mica branca. Essa mica branca ela se desfaz em lâminas, né? Ela se desfaz em lâminas. Existe também a mica preta. No granito, muitas vezes alguns granitos têm uma coloração escura. Aquela coloração escura do granito é a mica preta. Aqui a pirita, né? Então essa pirita que é o ouro de touro, né? A pirita é o ouro de touro que desavisadamente alguns confundem com ouro. E o que diferencia essa pirita do ouro?
É porque o ouro é formado, né? O mineral ouro é formado apenas do elemento químico ouro. A pirita tem uma outra composição química, né? É sulfeto de chumbo, né? O sulfeto de chumbo. Agora eu estou em dúvida se é sulfeto de chumbo ou sulfeto de ferro, mas daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar sobre a pirita, né? Aqui a limonita, um outro tipo de mineral. A malacatita, o enxofre. Aqui é o enxofre elemental. O enxofre elementar, formado apenas, é um tipo de. O enxofre pode aparecer na natureza apenas pela junção de elementos químicos em enxofre, formando um enxofre elementar. Muito comum em algumas fumarolas de vulcão, né, a presença do enxofre. Outro mineral aqui, ó, dessa coloração azulada, é a malaquita, né? Malaquita. Nós temos o quartzo, né? O cristal de quartzo é um outro mineral, né? Um outro mineral. E aí existe diferentes tipos de quartzo. Quartzo transparente, né? Incolor. Você tem o quartzo rosado, o quartzo citrino, a ametista, né? A hematita é um outro tipo de mineral. Então aí nós demos o exemplo de mineral e finalizamos essa aula com esse assunto, com os exemplos de minerais. Na próxima aula iremos falar dos minerais não silicatados e na outra aula dos minerais silicatados. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.